Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Thalita do Estante da Thali e hoje eu tô aqui com vocês para falar um pouquinho sobre um livro que eu li, terminei de ler ele esses dias e então vai ser um bate-papo, uma resenha, a gente vai conversar um pouco sobre ele, que é o livro A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Esse livro ele foi lançado recentemente, agora no mês de setembro, e bastante gente falando. Se eu não me engano, esse livro já tinha sido lançado aqui no Brasil pela TAG. Para quem não sabe, a TAG é uma espécie de clube de assinatura, né, de livros, onde você assina e todo mês você recebe uma caixinha, vem um livro, vem outros brindes, outras coisas. E pelo que eu vi, esse livro já tinha sido lançado aqui no Brasil pela TAG, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. Só ouvi falar mesmo quando a Bertrand resolveu trazer ele pro Brasil nessa edição aqui. Pra quem não sabe, ela é uma edição super bonita. Ele tem um holográfico aqui, um trabalhado assim no título, no nome e em alguns dos livros assim, super bonito, super fosforescente não, furta-cor, assim, um efeito bem legal. E essa capa, pra quem ainda não viu, ela brilha no escuro. Essas partes desses livros assim que são mais claras é um fosforescente que, conforme a gente apaga a luz, ele fica brilhando ali. É super bonito o livro, a edição tá muito bonita. Tem aquele toque meio soft touch, né? Uma capa meio emborrachada. E então, logo que lançou, que a editora Bertrand falou que iria lançar este livro, eu já fiquei bem curiosa pela temática dele. Fui procurar saber um pouquinho mais sobre o que se tratava, fiquei bem interessada, fiquei bem curiosa mesmo. E ele entrou em pré-venda, esse livro, e eu ficava ali namorando, vendo, esperando o momento certo de comprar. Pra quem também não sabe, esse livro ele vinha comprando na pré-venda, ele vinha com um livro de brinde, que você comprava o livro e vinha outro livro, né, o mesmo, com um papel de presente para você dar de presente para alguém. E eu fiquei esperando ali, até a hora certa de comprar ele, até que eu consegui uma promoção na Americanas, uma promoção super bacana. E ele saiu assim pela metade do preço, então foram 2 livros pelo preço de um, até menos, né? Foi um preço bem legal. Tem vídeo de unboxing desse livro nas minhas redes sociais, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, as redes sociais para vocês irem lá seguir. E antes da gente começar a falar sobre o livro, eu vou pedir pra você seguir aqui o nosso canal, se inscrever no canal, ativa o sininho para quando tiver vídeo novo vocês ficarem sabendo. Segue nas redes sociais também, tá tudo linkadinho aqui embaixo. Bem facinho aí pra vocês acessarem, tá bom? Quanto ao livro, né, sobre o livro, do que se trata a Biblioteca da Meia-Noite? Esse livro vai contar a história da Nora Cid. A Nora, ela teve assim a chance de ser muitas coisas ao longo da vida dela. Ela tá com 35 anos. Quando ela era mais nova, assim, criança, mais nova, a Nora, o sonho do pai dela era que ela fosse uma nadadora olímpica, porque a Nora, ela gostava muito de nadar, ela ia muito bem na natação. E durante um tempo ela se esforçou bastante, né, para atingir esse objetivo dela. Só que chegou num determinado momento que a Nora, a pressão foi muito demais e a Nora não quis seguir esse caminho. A Nora também poderia ter sido uma popstar, uma rockstar, porque ela tinha uma banda com o irmão dela. E o sonho do irmão dela era que eles assinassem, né, com uma gravadora. E num determinado momento, eles tiveram essa chance de assinar com uma gravadora, fechar um contrato grande assim com uma gravadora para fazer sucesso, gravar discos e tal. Só que a Nora também acabou desistindo, a Nora começou a ter ataques de pânico e ela decidiu que ela não queria mais continuar em frente, e isso fez com que ela criasse até um atrito com o próprio irmão. Então eles passaram a não se dar muito bem, a não conversar após o rompimento dela com a banda. A Nora, ela tinha um sonho de ser glaciologista,
né, trabalhar no Ártico, no gelo, estudando criaturas, estudando o efeito estufa e como isso estava atrapalhando o planeta. A Nora já quis trabalhar em abrigo de animais. A Nora tinha, assim, muitos desejos, muitos sonhos, muitas versões, né, do que ela poderia ser na vida dela. Só que o que acontece? Aos 35 anos, a Nora ela se vê não tendo alcançado nada disso que um dia ela sonhou. Ela desistiu de um casamento 2 dias antes do casamento. A Nora ela perdeu pessoas importantes, né, da vida dela. Ainda nova, ela perdeu o pai. Depois, logo um pouco depois, ela veio perder a mãe. Então, assim, a Nora ela tá numa situação muito difícil. Ela não vê mais chance nenhuma na vida dela. Ela não vê mais, assim, uma chance dela ser feliz, uma chance dela fazer algo que agrada a ela, algo de qual ela goste de fazer. Ela trabalha numa loja de instrumentos musicais e ela vem a perder também o emprego, ela vem a ser demitida. Ela toma remédios para depressão. A Nora, a situação dela, assim, tá bem caótica, a vida dela, né? E tudo, assim, piora no momento em que o gato da Nora é encontrado morto na rua e logo em seguida ela vem a perder o emprego. Então a Nora ela acha que pra ela já não tem mais chance, já não tem mais jeito a vida dela. E ela decide por um ponto final. Ela decide que ela vai tirar a própria vida. Só que quando a Nora toma essa decisão, ela desperta num lugar. Na verdade, ela encontra um lugar que ela percebe que esse lugar é uma biblioteca. Uma biblioteca bem diferente, bem estranha, né? Ela não reconhece o lugar, mas ela reconhece a bibliotecária, a pessoa que aparece ali para ela. E essa bibliotecária é justamente a bibliotecária da escola da Nora, de quando a Nora era ainda criança, adolescente. E essa bibliotecária ajudou a Nora num momento em que ela precisava muito. É uma pessoa assim que, por uma atitude, ficou gravada na memória da Nora. E então ela, quando ela encontra, né, a Biblioteca da Meia-Noite, ela é essa pessoa que aparece para ela, como sendo a bibliotecária. Nessa biblioteca não tem mais ninguém, só tem as duas. E a senhora Elmer, que é a bibliotecária, explica para ela que ela chegou num lugar ali que eles chamam de a Biblioteca da Meia-Noite, que é um lugar onde ela vai poder ter uma chance de viver todas as versões da vida dela. Ela vai ter a chance, assim, de, como eu falei pra vocês antes, de ser uma nadadora olímpica, ela vai ter a chance de ser uma estrela do rock, ela vai ter uma chance de trabalhar no Ártico. É só ela escolher qual vida ela quer viver, que a bibliotecária vai pegar o livro dessa história dela, dessa vida dela, para que ela possa viver essa vida. A Nora, no começo, ela não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, porque ela fala, eu não quero mais continuar viva, não quero mais viver, minha vida já não tem mais sentido, então isso aqui eu acho que é bobagem. Só que a senhora Elma fala pra ela, não, você tem que viver isso, né? E por que é chamada Biblioteca da Meia-Noite? Quando a Nora chega nesse lugar, ela percebe que no relógio de pulso dela tá marcando meia-noite. E o tempo ele não corre, ele continua sempre marcando meia-noite. Aí a bibliotecária até explica para ela que enquanto o relógio estiver marcando meia-noite, enquanto ela estiver na biblioteca e o relógio dela estiver marcando meia-noite, significa que na vida raiz dela, ela ainda está viva. Então, ela ainda não morreu de fato. Ela ainda está viva e tendo chances de viver todas essas vidas dela. E se no momento em que ela estando na biblioteca, o relógio começar a contar, significa que então a biblioteca vai deixar de existir. E o que é a biblioteca? A biblioteca é a Nora, é a própria Nora. Então a Nora
se encontra aí numa chance de viver todas as vidas que ela gostaria de ter vivido, gostaria de ter tido, e acabou desistindo ao longo do caminho. Então a Nora, ela começa essa jornada dela, que é essa jornada de viver cada versão da vida dela, da qual ela desistiu, da qual ela abriu mão. Porém, a Nora, ela começa a perceber que todas as decisões dela geram uma consequência, independente de qual sejam. E são consequências, ora boas, ora ruins. Porque, gente, a nossa vida ela é assim, a nossa vida ela é feita de escolhas. E independente das nossas escolhas, independente de qual caminho a gente escolhe, nós teremos coisas boas, teremos coisas ruins. Todas as nossas escolhas vão nos trazer ambas as coisas, ambas as situações. Boas, ruins, felicidade, tristeza. Ninguém é feliz 24 horas, ninguém é feliz os 7 dias da semana, os 31 dias do mês, os 365 dias do ano. Né? Na nossa vida é feita de vários momentos, momentos onde a gente não tá sentindo nem aquela felicidade, nem aquela tristeza extremas, momentos em que a gente tá ali só vivendo, né? Esperando alguma coisa acontecer ou batalhando para que alguma coisa aconteça. Então a Nora, ela vai perceber ao longo dessas vidas, conforme ela vai passando de uma vida para outra, e quando ela vive uma vida e ela decide que ela não tá feliz ou ela se decepciona de alguma forma e ela percebe que aquela não é a vida que ela quer ter, ela retorna para a biblioteca da meia-noite, porém ela não tem mais chance de voltar para aquela vida. Então, às vezes ela tá ali numa vida, as coisas estão indo bem e ela se depara com uma situação que deixa ela desapontada, que deixa ela muito triste, que deixa ela muito brava. E ela, a partir disso, ela percebe que ela não tá escolhendo viver aquela vida. E a senhora Elm, né, a bibliotecária, até explica para ela, se você encontrar uma vida onde essa vida é plenamente satisfatória para você e você decidir que você quer viver aquela vida, então essa vai passar a ser a sua realidade. Porém, é isso que eu contei pra vocês que acontece. A Nora, ela vai, ao longo do tempo, ela vai percebendo, tem vidas onde ela passa 2 minutos, tem vidas onde ela passa 3, 4 dias, tem vidas onde ela passa semanas, meses, até que alguma coisa acontece. Ela percebe que, independente de qual vida ela escolha, coisas boas e coisas ruins vão acontecer. E é nesse momento que a Nora acaba percebendo a importância da própria vida, que independente se ela vai perder alguém da família na vida dela, se isso vai causar dor, se isso vai causar tristeza, a vida dela também é importante. É importante para ela, é importante para alguém, né, que ainda esteja vivo na família dela. Então, assim, gente, é um livro. Eu peguei esse livro para ler porque eu entrei numa ressaca literária muito grande. No vídeo passado das leituras de setembro, eu falei pra vocês que eu não tinha conseguido ler quase nada. Na verdade, eu tinha terminado eu li o Alice, né? Eu tinha terminado As Meninas de Santa Cecília e depois eu li o Alice. Eu tentei participar da maratona do Spring Read, acabei que não consegui. Comecei a ler outros 3 livros e não estava conseguindo engrenar assim na leitura. Por quê? Não só em relação aos livros que eu estava lendo, porque são livros legais que estão me deixando curiosa para saber o que vai acontecer. Porém, é tudo, né, gente? O nosso dia a dia, o meu dia a dia, a minha realidade, os problemas que eu enfrento na minha vida, aqui dentro de casa, com a minha família, coisas que acontecem, doenças, enfermidades dentro da família, situações que estão acontecendo com a gente, em diversos âmbitos, em diversas formas. E tudo isso estava
me travando um pouco, eu não tava conseguindo me concentrar em ler. Aí eu falei assim, não, eu vou deixar de lado todos esses livros que eu tô tentando ler, que eu tô insistindo em ler, e vou pegar outro livro pra ler. E eu decidi pegar, então, o Biblioteca da Meia-Noite. Eu falei assim, pela temática dele, que eu falei assim, eu acredito que vai me trazer coisas bem interessantes, bem importantes, e que talvez seja esse o momento certo para ler ele. E de fato, gente, é aquele livro assim que foi até um pouco engraçado, porque eu falei assim, eu pensei comigo, né? Não, eu vou chorar esse livro assim do começo ao fim. E tem momentos em que, lógico, dá aquele apertozinho, a gente chora, a gente se emociona com a jornada da Nora, porém, é até interessante porque não foi bem aquilo que eu imaginava que seria. Não no sentido de ser ruim, não é nada disso, muito pelo contrário. Esse livro, pra mim, ele foi 5 estrelas e ele entrou nos meus favoritos do ano. Mas foi um livro que eu esperava terminar chorando, em lágrimas, mas não, eu terminei ele sorrindo. Sabe aquele sorrisinho meio bobo, assim, que você tá lendo, na hora que você percebe, você tá com aquele sorrisinho meio besta, assim? E foi assim, foi um livro que me surpreendeu justamente porque eu esperava uma coisa. Não que ele não seja profundo, porque ele é, tanto que assim, gente, eu fiz muitas marcações nesse livro. Deixa eu ver aqui pra vocês. Aqui, vocês vão ver que eu fiz muitas marcações nesse livro. E uma coisa que eu achei interessante foi que, assim, eu acredito que pela própria temática do livro, tem passagens aqui que eu marquei que se fosse num outro livro, talvez eu não teria nem ligado. Não teria nem, assim, tipo, li, passei, batido e pronto. Mas aqui não. Neste livro, né, na temática dele, foram passagens, coisas assim, mínimas que me despertaram de alguma forma. Então, que eu peguei e marquei porque fez sentido ali naquele momento. Então, de alguma forma, esse livro eu consegui, assim, extrair coisas dele, conectar com a minha realidade, com a minha vida, com os meus problemas, com aquilo que eu passo dentro de mim, assim, e que me marcou muito e que foi muito importante pra mim. Eu acredito que é um livro, assim, que você não sabe que você precisa ler até você ler. Você não entende o quanto você precisa ler este livro até você, de fato, ler este livro. Então, assim, esse livro me trouxe reflexões muito importantes em relação ao que a gente é capaz de fazer, né? E às vezes a gente desiste de algumas coisas, porém outras coisas elas acontecem na nossa vida. E não é porque às vezes a gente está passando por um momento meio de estagnação, onde a gente está ali preso no emprego, que a gente não gosta, muitas das vezes a gente não gosta, a gente planos que a gente fez ao longo da nossa vida que não deram certo, às vezes vontade de estudar alguma coisa e não foi possível, ir para algum lugar e até hoje você não conseguiu, que nada disso a gente tem que de fato desistir. Existem coisas que precisam de um pouco mais de tempo para acontecer e existem coisas que elas não vão acontecer da forma que a gente planejou. Mas a gente não precisa se martirizar por isso, a ponto de achar que nada vale a pena, né? Existem muitas coisas na nossa vida que valem a pena, então a gente precisa se manter firme e às vezes a gente precisa buscar ajuda, né? Uma ajuda psicológica, uma ajuda médica, que não há problema nisso. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que é extremamente importante. Saúde mental, falar sobre saúde mental é extremamente importante. E tem uma passagem logo no finalzinho aqui desse livro que eu gostei muito. Eu vou ler ela aqui para vocês. É uma reflexão, né, da Nora, depois de tudo que ela passa, uma reflexão dela. E ela fala assim: não dá para dizer se qualquer uma dessas outras versões teria sido melhor ou pior. Essas vidas estão acontecendo, é verdade,
mas você está acontecendo também. E é nesse acontecimento que temos que nos concentrar. Obviamente, não podemos visitar todos os lugares, nem conhecer todas as pessoas, nem fazer todos os trabalhos, mas muito do que nós sentiríamos em qualquer vida está disponível para nós. Não precisamos jogar todos os jogos para saber qual é a sensação de vencer. Não precisamos ouvir cada canção já composta no mundo para entender música. Não precisamos ter experimentado todas as variedades de uvas de todos os vinhedos para sentir prazer com o vinho. Amor, riso, medo e dor são moedas universais. Então, o que eu entendi disso, né? O que isso me disse? Que embora muitas coisas na nossa vida não tenham acontecido da forma que a gente planejou, outras coisas podem acontecer e nos trazer o mesmo sentimento, a mesma satisfação. Às vezes a gente faz planos, né, ao longo de toda a nossa vida, quando a gente é, tipo, criança, adolescente, eu quero ser, sei lá, médico. E às vezes a gente não consegue alcançar isso. E às vezes a gente tem que tomar outro caminho. Então, às vezes você parte para um outro curso, para uma outra profissão, e isso acaba te trazendo a mesma satisfação, o mesmo prazer que você teria se você tivesse alcançado aquilo que você sonhou lá desde criança. Existem coisas que a gente não pode ter agora, no momento, mas que outras coisas vêm para nós, na nossa vida, e nos traz a mesma felicidade, ou talvez o mesmo sentimento parecido que a gente teria se a gente tivesse alcançado aquilo que a gente quer. E que tudo, gente, vale a pena na nossa vida, né? Tudo vale a pena. E tem até uma frase, né? Não lembro exatamente se é do Fernando Pessoa, que diz que tudo vale a pena se a alma não for pequena. Então, que a gente tem que abraçar a vida, a gente tem que abraçar até mesmo os nossos problemas, porque eles fazem parte da nossa vida. Não adianta a gente querer fugir, é parte da nossa realidade, da nossa condição humana, porque a gente erra, a gente falha, a gente é fraco, temos instabilidades emocionais, a gente passa por problemas financeiros, a gente passa por problemas de saúde, a gente tem que enfrentar a morte de pessoas que a gente ama, de pessoas próximas a nós. Às vezes é através de um acidente, às vezes é através de uma doença terminal, às vezes acontece de ser uma pessoa até saudável e de repente descobre um problema de saúde, às vezes é através de uma pandemia. Então, assim, tudo faz parte da nossa vida. Os risos e as dores, né? É como diz aqui no livro, são moedas universais. Não importa qual caminho a tua vida tenha tomado, você vai sentir isso vai fazer parte da sua vida. As coisas boas e as coisas ruins. Ninguém é feliz o tempo todo, 100% do tempo, 100% da vida. Porque, na verdade, nós temos momentos de felicidade, né? Na maior parte do nosso tempo, a gente tá ali num patamar meio neutro, vivendo a nossa vida, trabalhando, estudando, e a gente tem os momentos de felicidade e os momentos de tristeza. E isso é normal, faz parte da nossa condição humana, né? Esses sentimentos. E às vezes eu penso, é melhor a gente sentir mesmo do que simplesmente não sentir nada. Porque se a gente não sentisse nada, nem dor, nem a tristeza, mas também não sentisse alegria, as coisas boas, nós seríamos como máquinas, né? Então a nossa vida não teria sentido ser como máquinas, não ter sentimento algum. Então, assim, o que eu gostaria de trazer essa reflexão é justamente de abraçar a nossa vida, gente. É lógico que se você não está feliz com a sua realidade e você sabe que você pode, às vezes, batalhar um pouco mais, tomar alguns outros caminhos para que as coisas melhorem, ótimo. Então, vamos atrás daquilo que a gente quer, né, para nossa vida, para nossa realidade, para nossa família. Vamos batalhar mesmo. Não tô falando aqui de meritocracia, até porque
Meritocracia é uma palavra da qual eu não gosto, porque eu não acredito. Mas tem coisas que a gente sabe que a gente pode ir além, ir atrás e conseguir, né? Também não é que as coisas vão cair no nosso colo de uma hora para outra. Isso também não acontece, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Eu tenho um pensamento, assim, que eu acho que todo mundo sabe, já ficou assim bem claro que eu sou cristã. E eu tenho um pensamento assim, se eu fizer os meus 50%, Deus vai fazer os outros 50%. Então, assim, eu faço a minha parte até onde eu consigo, eu entrego na mão de Deus aquilo que eu não posso mudar e espero que a vida tenha pra mim. Mais uma vez, eu tô falando, não é de conformismo, gente, é de ir até onde eu sei que eu posso ir e confiar, ter fé de que a partir dali as coisas elas vão acontecer da forma que elas têm que acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não sei, nem sei se posso dizer muito bem se é uma resenha, um bate-papo, uma conversa sobre esse livro. E eu recomendo muito que vocês leiam, porque é uma temática que eu achei muito importante, principalmente com relação à saúde mental. E a forma que assim, a gente tem que se cuidar, a gente tem que procurar ajuda caso a gente perceba que precisa. E que a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, ela vale a pena. E por mais que às vezes a gente ache que não, às vezes a gente acha que a gente tá sendo um estorvo na vida de alguém, na vida da nossa família, que ninguém se importa com a gente, que ninguém tá nem aí pra gente, que ninguém nos ama, que se a gente sumir de uma hora pra outra, a gente não vai fazer falta, mas sim, nós vamos fazer faltas. Você vai fazer falta na vida de alguém. Que às vezes você pode não saber, às vezes você pode até nem ter consciência disso, mas em algum lugar tem alguém que te admira, admira a sua força, admira o seu caráter, admira a sua força de vontade, admira quem você é. Então a sua vida vale a pena, sim, não desista dela. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu espero que vocês leiam esse livro também, porque, como eu falei, muito importante, tem muitas reflexões, né, sobre a vida em si e a importância dela. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, gente, por me acompanhar até aqui, por estar acompanhando o meu trabalho nas outras redes sociais também. Espero que, como eu falei, tá linkado aqui todas as minhas redes sociais, me sigam lá também e conversem comigo, vamos bater um papo. Se você gostou, se você leu esse livro e gostou, se você tá com curiosidade, se você acha que você vai gostar ou não, tá bom? Quais as partes te chamaram mais atenção, e qual a mensagem que esse livro passou pra você, tá bom? Muito obrigada, gente. Deus abençoe vocês por tudo, por continuar aqui comigo, assistindo os vídeos. E até o próximo vídeo.